Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Dando continuidade aqui ao estudo sobre Geometria Analítica 2, nós vamos fechar essa primeira etapa com essa videoaula aqui e vamos estudar nessa aula de hoje posições relativas e posições relativas entre ponto e circunferência e entre reta e circunferência, tá certo? Então, ponto e circunferência, o que é que pretendemos saber? Nós queremos comparar esse ponto com essa circunferência para saber se esse ponto ele é exterior à circunferência, para saber se esse ponto pertence à circunferência ou ainda se esse ponto é interior à circunferência, tá bom? Então temos três possibilidades aqui de posições relativas entre ponto e circunferência. Ele pode ser interior à circunferência, ele pode pertencer à circunferência quando ele está na linha da circunferência, ou ele pode ser exterior. E aí aqui é uma questão bastante intuitiva. Como é que a gente faz para descobrir qual das três posições ele está? Bom, nós teremos na circunferência o centro, e a partir da equação da circunferência, além de determinarmos o centro, nós determinaremos o raio. E já que nós temos as coordenadas do ponto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos então calcular a distância entre o centro e o ponto que for dado e compararmos essa distância com o raio. Se essa distância do centro ao ponto for igual, eu vou dizer que o ponto pertence à circunferência. Se a distância entre o ponto e entre o centro e o ponto for maior que o raio, esse ponto será exterior à circunferência. E se a distância entre o centro e o ponto for menor que o raio, esse ponto será interior à circunferência. Algo bastante simples de ser entendido. Espero que vocês tenham compreendido isso. Aí na página 13, um pouco mais abaixo, aqui tem esse resumo que vocês podem ver aí que eu grifei aqui, que é esse resumo justamente do que eu falei para vocês, tá bom? Então vamos comparar agora, fazer um estudo agora de posições relativas entre reta e circunferência. Isso está na página seguinte. Na verdade, antes de eu passar para a próxima página, eu vou aproveitar esse desenho que está ainda nessa mesma página, na página 13, e aproveitando o desenho, porque fica mais fácil eu explicar aqui através da ilustração. E quando nós formos estudar as posições relativas entre reta e circunferência, vejo, essa reta T, ela é tangente, ela está tocando a circunferência em um ponto só. Essa reta U, ela é secante à circunferência, ela vai tocar a circunferência em dois pontos. E essa reta aqui, Y, é a reta Y mesmo, não, reta V. Estava tapando aqui, cobrindo, é a reta V. Essa reta V, ela é exterior à circunferência. Como é que nós vamos analisar isso? Nós vamos calcular a distância entre o centro e cada reta. E aí vocês devem se lembrar que nós estudamos no módulo anterior distância de ponto a reta. Então basta você calcular a distância desse ponto, que é o centro, até a reta e comparar com o raio. Então se a distância do centro até a reta for menor do que o raio, ela será secante. Se a distância do centro até a reta for igual ao raio, a reta será tangente. E se a distância do centro até a reta for maior que o raio, a reta será exterior à circunferência. Também o mesmo raciocínio de posições relativas entre ponto e circunferência, tá bem? Agora sim nós podemos passar para a página 14, para eu mostrar o resumo que tem na página 14 para vocês. Temos aí então um resumo do que eu havia citado para vocês. E vamos a alguns exemplos para vocês tirarem dúvidas que porventura ainda tem, tá bom? Então vamos lá, alguns exemplos, começando pela página 15. Então, na página 15, a questão 1 diz: considere o ponto A 3 menos 2 e a circunferência de equação geral x² mais y² menos 4x mais 2y menos 4 igual a 0. Determine a posição desse ponto em relação à circunferência. Vejam, para que seja possível nós determinarmos a posição relativa entre um ponto e uma circunferência, o primeiro passo é você determinar as coordenadas do centro. Após você determinar as coordenadas do centro, você determina o raio. O processo para você determinar as coordenadas do centro pode ser esse de completar quadrados,
ou o que nós já fizemos várias vezes, o método da comparação, tá certo? O módulo gosta de responder sempre aqui, o pessoal do positivo responde mais pelo método de completar quadrados. Eu fiz todas as atividades para vocês pelo método da comparação, eu acho bem melhor. Então aqui você vai chegar no centro de coordenadas 2 e menos 1 e raio igual a 3. E aí o que é que você vai fazer agora? Você vai calcular a distância entre o ponto A e o ponto C, e depois de calcular a distância entre A e C, você vai comparar com o raio, tá bom? Se der igual, esse ponto pertence à circunferência. Se der menor que o raio, o ponto é interior. Se a distância der maior que o raio, o ponto é exterior. Vamos então calcular a distância. Deixa eu mostrar aqui que já está calculado. Olha só, a distância entre os pontos A e C deu justamente raiz de 2. Como raiz de 2 é aproximadamente 1,4, sendo 1,4 menor que 3, nós podemos afirmar que o ponto ele é interior à circunferência. Tudo bem? Então, vamos a mais um exemplo. Essa próxima questão que eu vou resolver para vocês é a questão 2. E a questão 2 eu escolhi porque ela não dá o ponto com todas as suas coordenadas de forma explícita. Ela diz assim, ó: dados o ponto P de coordenadas K e 2 e a circunferência de equação que vocês estão vendo aí, determine todos os possíveis valores de K, tal que, letra A, P seja exterior à circunferência. Ora, qual é a condição para que um ponto seja exterior à circunferência? A condição para que ele seja exterior é que a distância entre o ponto dado e o centro seja maior que o raio, concorda? Então o que acontece? Primeiro passo, teremos que pegar essa circunferência e deveremos determinar as coordenadas do centro e do raio. Fazendo esse cálculo, vejam que aqui já aparece para vocês aqui as coordenadas do centro, que foram 1 e menos 3, e o raio deu raiz de 41. Como eu já disse para vocês que a condição é que a distância entre o ponto dado e o centro seja maior que o raio, é só nós montarmos essa inequação fazendo ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado maior que o raio. Olhe que o raio é raiz de 41. Aí aqui, K menos 1 ao quadrado, desenvolvendo o produto notável, resultou em K ao quadrado menos 2K mais 1. 2 mais 3 é 5 ao quadrado, dá 25. Como os dois lados estão elevados, estão dentro da raiz, eu posso elevar os dois lados ao quadrado. Então percebam que aqui a raiz quadrada desapareceu, tá certo? E aí ficamos com K ao quadrado menos 2K mais 26 menos 41 resultou em menos 15. Então, K ao quadrado menos 2K menos 5 maior que zero. Como é que resolve uma inequação? Você vai calcular delta, calcular Bhaskara, achar o K', o K duas linhas, que vai ser menos 3 e 5. Como ele quer os valores positivos, já que essa é uma parábola com concavidade para cima, então você vai ter concavidade para cima, ele vai estar positivo à esquerda e à direita, ou seja, para K menor que menos 3 ou K maior que 5, tá certo? Bom, na letra B é só continuar, nós já temos o valor do raio, já temos o centro, usaremos a mesma distância de ponto a centro, usaremos o mesmo raio, só o que muda é esse sinal da inequação, porque se o ponto agora é para ser interior, então ao invés desse sinal da inequação ser maior que, ele será menor que. Então mudou apenas que nessa equação do segundo grau, K ao quadrado menos 2K menos 15, ao invés de ser maior que zero para que o ponto estivesse exterior, ela agora ficou menor que zero para que o ponto seja interior à circunferência. Então os valores, ao invés de estarem à esquerda do menos 3 e à direita do 5, eles ficaram entre o menos 3 e 5, tá vendo? E você vai dar continuidade a isso na letra C. Vejam vocês que aqui na letra C, você não precisa calcular, fazer todo o processo novamente. O que vai mudar apenas é o sinal aqui, que agora não vai ser maior que, não vai ser menor que, agora vai ser igual, já que o ponto deve pertencer à circunferência.
Então agora justamente vai dar k igual a 5 e k igual a menos 3, tá bom? Então aí tivemos a questão 2. A última questão que eu estou trazendo nessa videoaula de exemplos aqui é: a menor distância entre uma circunferência do centro 3, 1 e raio 1 e a reta é... Vejam, para calcular a distância do centro até a reta, aí você vai usar a fórmula de distância de ponto a reta. Pega a equação da reta, substitui x por 3, y por 1, substitui a por 3, y por 4, ficamos com 20 sobre 5, que deu 4. Só que algumas pessoas poderiam marcar a letra A, mas percebam que ele pediu a menor distância. Então você tem que considerar o raio. Então não é a distância do centro para a reta, vai ser a distância da circunferência para a reta. Então você tem que fazer distância menos o raio, então vai ficar 4 menos 1. Já que a distância do centro até a reta é 4, você tem que diminuir o valor do raio para que a distância entre a circunferência e a reta seja 3, tá bom? Então, fiz aí para vocês 3 exemplos, agora é a vez de vocês, resolvam as atividades. Um abraço, qualquer dúvida estou à disposição.